Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, esse final de semana a gente vai viver, galera. Tem muita coisa pra fazer e a gente vai dar rolê com alguns amigos. Vou levar vocês nessa edição do Pausa que eu vou com uma amiga minha. A gente vai fazer velhinhas aromáticas. Eu tava ansiosa pra chegar. E aí chamei uma amiga minha, ela vai comigo. É a primeira vez que ela vai, eu acho que vai ser muito divertido. De lá, a gente também vai pra outro rolê. Fui chamada pra um evento de inauguração do Swan Pilates, que é o estúdio de Pilates da Carol. Eu e Carol, a gente era amiga de infância, a gente estudou junto no primáriozinho, maternalzinho. E aí, Carol vai abrir o estúdio de Pilates dela e ela me convidou. Fiquei super feliz, quero fazer muitos conteúdinhos lá, eu acho que vai ser massa. E porque eu já fiz Pilates, eu amei, né? Não sei se vocês lembram, mas no início desse ano, né, pra quem acompanha já o canal há um tempo, eu comecei a fazer Pilates e eu amei. Fiquei assim, obcecada com Pilates, é muito bom, de verdade. Se você não gosta de fazer musculação ou qualquer outro tipo de exercício físico, Pilates é muito, muito massa. Só que acabou que eu fiquei doente, aí coisas do trabalho, enfim, não tive mais tempo de voltar para as aulas de Pilates que eu fazia com Kalina. E eu tô super feliz também pelo convite. Vou levar vocês pra gente fazer uma aula experimental, tomar uns drinks, comer uns negocinhos, conversar bastante nessa inauguração lá do som. E depois a gente ainda vai pra outro rolê. Mas isso eu vou deixar pra vocês verem aí enquanto for acontecer no vlog, beleza? Mas agora que já temos a nossa introdução e o que vai acontecer nesse vídeo, queria comentar só com vocês sobre livros e documentários, e, enfim, coisas que eu vi ou que eu li recentemente, porque eu acho que faz tempo da última vez, né, que eu comentei o livro que eu tava lendo. E aí eu vim só pra indicar mesmo algumas produções que eu tô consumindo essas últimas semanas, esses últimos dias. E aí o primeiro que eu queria comentar é o A Vida é uma Maratona, do Drauzio Varela. Eu e Jonathan, a gente assistiu na semana passada. É um documentário que tá, inclusive, no canal do YouTube dele. Absurdo o documentário, muito, muito lindo, muito bem produzido. Eu não conhecia tanto da história, né, do Drauzio Varela. Tipo, eu acompanho só realmente ele em relação a conteúdos relacionados à saúde pública, medicina e tudo mais. Mas eu nunca tinha parado pra, tipo, realmente ir ver as redes sociais dele e, enfim, acompanhar realmente ele enquanto uma persona que cria conteúdo pra internet. Só que Jonathan segue ele no YouTube e ele consome alguns vídeos do Drauzio Varela e ele falou, tipo, ó, tem um documentário pra gente assistir. E aí é um documentário, acho que de 1h30, 2 horas, não lembro agora, mas assim, é incrível. É um documentário muito, muito bom, muito interessante. Conta sobre a biografia dele mesmo. E eu acho o mais legal que eu achei é o fato dele estar aqui pra fazer parte disso, né? Da biografia dele. Então, quem narra a história dele é ele mesmo, até os dias atuais. E existem várias outras pessoas, né, da vida dele, familiares, amigos, pessoas que trabalharam com ele em algum determinado momento marcante da vida dele. E aparecem essas pessoas e elas comentam sobre esses acontecimentos, esses fatos, né, que aconteceram na vida dele. E o nome do documentário, ele faz uma analogia com as maratonas, né, que o Drauzio correu. E toda essa experiência que ele teve de exercício e tudo mais. Então, assim, é absurdamente lindo esse documentário. Pra quem gosta de histórias, né, de personas assim importantes aqui do Brasil e de feitos que aconteceram, né, no Brasil, coisas históricas realmente, eu acho que vale muito a pena assistir. Muito emocionada com a história dele, justamente por eu não conhecer. E fica aqui de indicação pra quem gosta de documentário. Eu acho que vale super a pena investir o seu tempo pra assistir esse documentário do Drauzio Varela. E indicações talvez um pouco mais leves, não sei como que eu categorizo isso. Animações que eu tô assistindo, né, que eu tô acompanhando dessa temporada. Eu tô extremamente obcecada com Gattaca. Não sei se todo mundo curte anime, mas eu gosto muito de anime, acho que dá pra perceber. Eu tô muito obcecada com Gattaca porque eu não conhecia a obra, eu não conhecia nada da história da mangaka, que inclusive é uma autora. Como sempre, mulheres autoras aí de mangás e séries animadas dando show da minha gente. Infelizmente, vocês vão ter que aceitar. É isso. Mas a autora de Gattaca, ela tem uma história muito original. Assim, por mais que, enfim, é shounen, e a gente sabe que shounen é meio que uma grande receita de bolo, né? Então, o protagonista está passando por alguma situação,
determinação e com a força da amizade e com as pessoas e o convívio e o social, eles conseguem ascender e conseguir realizar seus sonhos e ambições e tudo mais. Ainda assim, eu acho que é uma história muito original, né? Eu não lembro de ter assistido nada semelhante, não em relação ao cenário do anime, né? Porque se trata de uma divisão de classes, então tem o paraíso e tem a superfície. E se você já assistiu Elysium e No Six, por exemplo, um cenário semelhante, né? De, tipo, disputa de classes sociais. Mas o que me pegou muito é porque Gachiakuta tem um contexto que me lembra muito a religião Inuit. E pra ficar um pouco mais fácil de correlacionar, é um pouco parecido com Irmão Urso, né? Pra quem assistiu, seria aquela aldeia do Kina e os irmãos deles e tudo mais. Os Inuits, eles têm um relacionamento muito interessante, muito bonito, sabe? Em relação às coisas que habitam aqui com a gente. Então, pra eles, tipo, tudo tem alma. Um objeto tem alma, um animal tem alma, uma planta, uma montanha, o vento, enfim. Tô falando assim de forma resumida e tudo mais, mas eu acho que vale a pena, se você se interessar, procurar um pouco mais sobre essa cultura. E em Gachiakuta, eles têm um pouco disso, porque dentro do contexto da animação, a gente tem os Givers, né? Que basicamente são pessoas que conseguem transformar objetos, e o motivo dessa transformação desses objetos é porque elas veem valor naquele objeto, né? Elas veem alma, vamos dizer assim. E aí tem uma cena muito interessante em relação a esse plot da história, mas também tem, em contrapartida, um elemento muito fantástico pra mim, que é o fato da mangaka e do ilustrador que trabalha junto com ela terem uma parceria tão genuína que a arte, a ilustração desse mangá, a animação desse anime é absurda. É muito original. Tipo, fazia anos que eu não via uma animação tão original, com características artísticas tão bonitas, tão assim... Eu não consigo nem explicar, porque eu realmente fiquei impactada com essa produção, né? O ilustrador, que é colaborador da mangaka de Gachiakuta, ele é um grafiteiro. Então, assim, quando você vai ver a animação e o mangá de Gachiakuta, tem muitos elementos de cultura e arte street. Véi, é absurdo. Absurdo de lindo. É, assim, realmente masterpiece. Pra mim, Anime of the Year, Gachiakuta tá assim, ó. Deveria estar na lista, e se não aparecer nenhum anime que seja tão bom quanto, deveria ganhar o Anime of the Year, na minha concepção. É outra indicação que eu acho que vale muito a pena pra quem gosta de animação. E ainda em animação, outra que também, assim, deixa o meu coração quentinho. The Sakura Flower Blossom. Um negócio assim. Basicamente é um anime shoujo de romance, né? Clichêzinho e tal, mas é muito lindo. E eu achei muito interessante porque até então eu não tinha assistido nenhum shoujo que a gente vê a perspectiva do personagem masculino. Geralmente shoujo a gente vê a perspectiva da mocinha, porque shoujo é um anime de romance e geralmente as protagonistas são mulheres, né? Então eu achei isso muito interessante. Inclusive, recentemente eu li um manhwa que tinha essa mesma dinâmica. A gente começava o plot, né? A história vendo a perspectiva do protagonista. E aí depois de muitos capítulos é que começa a ver a perspectiva do lado da protagonista. E eu fiquei muito assim, nossa, isso é muito interessante, isso é muito original, porque quando você para em shoujo, em romance, né, geralmente não tem esse tipo de trope. E aí eu gostei muito, e The Flower Blossoms foi o primeiro anime que eu vi com essa narrativa. Eu achei super diferente, achei muito fofinho, é muito bonitinho, assim, a construção, o desenvolvimento dos personagens também é muito fofo de acompanhar. Então é outro anime que eu deixo aqui de indicação pra quem estiver procurando aí um anime gostosinho pra assistir, não precisar pensar muito e ficar assim, sabe? Porque é muito fofinho. E aí, falando um pouco de livros, não vou me estender muito porque eu já falei muito já aqui. Espero que vocês não tenham me abandonado. E como vocês sabem, eu prefiro ler em Kindle do que em livro físico, porque eu acho mais prático, posso levar pra qualquer lugar, posso ler vários livros ao mesmo tempo, sem estar carregando peso. Coisa que eu fiz recentemente, acho que eu não mostrei pra vocês. Meu Kindle tava todo ferrado, fudido, na verdade, tá fudido. E aí eu comprei uma capinha transparente, tipo uma capinha de celular, e aqui dentro, esse fundo, ele não é da capinha, porque eu enjoo muito fácil das coisas e eu gosto muito de ficar trocando e customizando. Então eu comprei um sticker sheet pra fazer a alusão, né, de que é uma capinha decorada, só que na verdade é um sticker mesmo. Então eu posso tirar a capa, tirar esse papelzinho e colocar um novo, ou colocar novos adesivos, enfim. E comprei também um pop socket pra poder segurar, porque eu tava lendo assim e meus dedos já estavam doendo horrores. E eu tava terminando de ler
os Hathways, né? Que eu acho que o último vídeo que eu fiz aqui comentando sobre o livro foi sobre essa saga de romance. E aí eu finalizei. E o laudo é que eu gostei muito do segundo e do terceiro livro, são os meus livros favoritos. Eu gostei de todos os personagens, porém, algumas personagens femininas da saga eu preferia quando elas ainda não estavam no par romântico, porque me incomoda muito isso nos livros de romance, no caso, né? Principalmente romance de época, que tem muito disso. De quando a mocinha se casa, ela fica meio camponesa, sabe? E aí eu fico tipo, cadê toda aquela sua personalidade, todo aquele, sabe? E aí eu acabo ficando meio desgostosa assim e meio que vou terminando a leitura, empurrando a leitura. Mas dos 5 livros eu gostei muito do segundo e do terceiro, porque tanto as protagonistas quanto os protagonistas masculinos, eles são o tipo de protagonista que eu gosto pra um livro de romance. Principalmente porque entra na troupe de Enemies to Lovers, que é a minha favorita. Infelizmente, gente, vocês têm que aceitar, não existe nenhuma troupe que seja melhor do que Enemies to Lovers. Não tem. É impossível. Só que aí é aquela coisa também, eu gosto do Enemies to Lovers quando eles ainda são Enemies to Lovers. Quando eles viram Lovers, aí eu já não gosto mais, porque fica uma coisa muito, sabe? Aí, tipo, não tem graça. E aí foram esses 2 os casais que eu mais gostei, mas todos os livros são gostosinhos de ler, são bem tranquilinhos. É uma leitura relativamente rápida, 300 e poucas páginas, eu acho isso rápido. Mas terminei e agora eu tô numa sina do que eu vou ler depois de terminar essa saga. Eu conversei com algumas pessoas, pedi indicação e tudo mais, e aí eu tô com algumas coisas pra ler. Histórias de um Robô Peregrino, que é um conto de ficção científica de um robô e um monge, e eles vivem uma aventura juntos, e aí tem vários contos, eu achei interessante. Tem, acho que é Cartas Brancas, Histórias Brancas, não lembro, que é de Dostoiévski também, que foi uma pessoa que indicou e disse que era muito bom. E aí eu fiquei assim, será? Porque Jonathan também tá lendo o livro dele e ele tá falando super bem desse livro. Eu já vi outras pessoas falando bem de Crime e Castigo também, só que eu tinha preguiça de ler. E aí, como eu tive essa outra indicação também dele, eu fiquei, vou dar uma chance. E o último, que é uma outra saga também, que é Quarta Asa. Que algumas amigas minhas já tinham comentado sobre esse livro, que elas gostaram e tudo mais. Eu vi também muito no TikTok, e aparentemente isso é uma saga bem popular no BookTok. E eu fiquei pensando, será que vale a pena? Porque é uma coisa meio romantasia. Não sou muito fã de romantasia, mas falaram muito bem dessa saga e eu fiquei pensando e... Enfim, estou entre essas 3. E muito provavelmente eu vou ler 2 ao mesmo tempo. Porque em algum momento, quando eu começar um e não gostar, eu vou começar a ler outro também. Mas por enquanto é isso, ainda não comecei, vou começar acho que talvez essa semana, esse final de semana, e nos próximos vídeos eu vou comentando com vocês o que eu tô achando dessas longas leituras. Mas é isso, eu falei demais, vou me arrumar agora pra sair, porque antes de dar os rolês eu vou fazer minha sobrancelha ainda. De lá a gente vai pro pausa, e depois pro sonho, e depois pra outros rolês que a gente vai fazer. E aí eu vou levar vocês comigo, tá? Então é isso, vamos nos arrumar. Beijo. I'm into pleasing your time item, but don't think of leaving. This party ain't gon' stop. You got me dreaming of your kiss and touch.
light, forever mine. Deep into the night, careful not to lose sight. Don't you go into the light, forever. This teasing's gonna have to stop. I'm into pleasing your time item bought. Don't think of leaving. This party ain't gon' stop. You got me dreaming of your kiss and touch. Can't deny the soul. In your eyes I see that glow. Hear it in your tone. In your body let it show. She just want the soul. Baby girl, I'll let it flow. Let it flow, let it flow. Baby girl, I'll let it. I know. Into the darkness I go. Racing the heartbeats I slow. I can't be stopped, I'm on a roll. Night road. This feeling had me hooked on spot. I'm reeling in the heart I caught. But I'm willing to give it all I got. Can't deny the soul. In your eyes I see that glow. Hear it in your tone. In your body let it show. She just want the soul. Baby girl, let it flow. Acho que foi. Conseguiram? Foi. Meu Deus, não tava nem respirando. Pode deixar aqui, ó. I know what you been through. I know what you like. I know you about it. When we turn off the light, I know that you. Assim, eu quero fazer um agradecimento. Primeiramente, aquele que dá maior força pra gente e que proporcionou assim, a gente realizar esses sonhos. Quero agradecer a você pela presença, por ter vindo prestigiar a gente. Dizer que eu estou muito feliz por isso, por estar podendo ajudar minha filha nesse momento. É de coração que eu agradeço. E a gente, eu e ela, a gente tem muito a agradecer a Deus por isso. Porque Ele faz as coisas na hora certa. E a minha filha sempre foi muito abençoada, desde pequenininha, muito abençoada. Eu tenho a minha conexão com Deus e Ele sempre falou comigo. Por isso que agora eu estou me sentindo bem realizada, através dela. Muito obrigada, viu, gente? Eu vou deixar ela. Oh, I ain't no fool. We've been going at it for a minute or two. Darling, you got the sweetest heart and I don't want it to break. That frown on your face got me hurting. I'm afraid it's too late. It's not that I don't trust you, I don't trust myself. I said patience is a must, boo. Things will turn out well. Olha o que eu cozinhava. É bem interessante, velho. É massa. É o nosso YouTube preferido. Ele é o cara, velho. Inclusive ele é maluco, viu? Porque eu tinha mandado pra ele, acho que uma semana antes. Foi nesse dia, a gente viu o documentário, quando terminou, já mandou mensagem pra tu. Aí ele me mandou uma mensagem, ele falou, veja, eu falei, tu é maluco, porra, eu tinha mandado uma semana antes. Léo vive fazendo isso, eu mando reel pra ele, aí ele não assiste, ele vai e manda, mas eu fico tipo... É engraçado isso aí. sobre
A vivência dele no Carandiru. Fala, é muito Essa massa. parte é muito massa, inclusive, velho. Agora esse momento. Agora já sei. Já botou o que no arroz? Furikake. Rondache foi no Furicá. Explica aí Então, a culinária. Aqui é frango agridoce picante coreano. Sim. Aí tem aquela gochujang, que é aquela pasta de pimenta vermelha. Bem bonitinho, bem gostosinho. Aqui é arroz de sushi. Aí tem tanto o chari, que é aquele vinagre com açúcar e salzinho. E um furikake que eu fiz em casa aqui, meio que na doideira. Tu é brabo mesmo, tu é brabo. Aí tem basicamente rondache, alga e gergelim. Chique. É nóis. Vai não, amigo. Quer... Fiquei com medo. Você tava fazendo muita coisa. Várias bolinhas. Oi, gente, tudo Bravo, bem? sabe do Oi, que tá gente do falando. canal de Isabela. Super Mas Lemon. eu acho essa daí gostosinha. Eu gosto. Tá. Eu acho a azul a pior. Porque ela é a neutra, não tem sabor de merda nenhuma, é só ardido. Que asa de chocolate. Mas é gostosa a bolinha, porque ela é azeda só quando você bota. Com pimenta ainda mais na boca. Coitado. Engula! Meu Deus, gente. Epa, cuidado. Tô vendo lá. Vai ficar bom quando? Não fica caralho. Eu apoio essas coisas aqui em casa. Valeu? Impossível. E nem foi pela balinha. Eu acho que foi pior. Eu acho que 3, 2, 1. Computador? Churrasqueiro. Vendedor. Vendedor, bancário. Bancada. Vendedor. Atendente. cardápio. Garçom. Livraria, biblioteca, Bibliotecário. Banqueiro. banca, revista, Bicheiro. revista, banca de revista, Banca de jornal. banca de 3 palavras. banca de revista, Banca do... Eu. Mergulhar. cachorro. Caçar, pescar. Nossa, velho. Eu ia falar sapo, eu acho. Língua grande do caralho, sabe? Ela pensando, como é que eu vou fazer pra 2 idiotas acertar? Cadê? É. É qual? Eu acho que se fosse eu vendo alguém fazendo, eu não ia acertar também, entendeu? Ah, bota fé na gente. Deu. Deixa eu ver aqui. Era o que tá vendo aqui, ó. Passear, compras. Cestinha. Vai, Sexta. Compra. Prateleira. Me ajuda, pô! Calma, cara. Um gato. Isso complicou. Um gato. 2 gatos, 3 gatos. 4 gatos. G. Começa com G. Gabinete. Eles são muito ruins. Não, é muito difícil, velho. Gato de prateleira. Desgraçada, tá comprando o que nesse supermercado, velho? Acabou. Gôndola, velho. Acordamos, já fizemos muitas coisas hoje. Suzy está dormindo aqui na mesa, como vocês puderam ver. Hoje sim, Catarina e Rodrigo vão vir aqui pra gente tomar banho de piscina. Porque no último vlog, vocês viram, né? Eles disseram que iam vir tomar banho de piscina e ninguém conseguiu acordar pra vir pra cá pra gente tomar banho de piscina e ir pra praia. Então, eu acabei indo sozinha. Mas hoje eles vão vir pra cá, estão vindo já, e a gente vai descer pra tomar um banho de piscina lá embaixo. Tá fazendo um calor absurdo aqui hoje. Absurdo. Então eu sou a amiga que tem piscina e chamo os amigos para vir tomar banho de piscina. Porque eu queria muito ter tido esse amigo quando eu era criança. Mas eu não tive. Mas é isso. Tô só me arrumando aqui, vou passar protetor solar. A gente descer e pegar um bronze e tomar um banho de piscina com a galera. Mas é isso, gente. If it's cool with you, maybe we can hit the show. I can take you places you ain't know you wanna go. Baby girl, slow it down before you catch a feeling. You don't notice where I've been, I have been a minute. I've been trying to take my time cause it's been a minute. Really all I'm looking for is Mrs. Independent. Yeah, I heard the good girls do it better. Love a little harder and it get a little wetter. Going gets good, girl, whenever we're together. Anytime she need it, I'ma bring a sweater for the weather. I'ma give you the world, now it's pushing it. I'ma give you my time, start booking it. Nowadays we turn away from all the ushy gushy shit. Everybody looking for love, but never look at it. Oi, amigos, tudo bom com vocês? Como vocês viram, a gente deu muitos rolês nesse final de semana. Fui pra muitos lugares, comi muitas comidinhas, fizemos muita coisa, mas agora eu preciso parar de fingir que eu não preciso organizar o meu escritório, né?
porque tá uma bagunça aqui. Este guarda-roupa também está uma bagunça. Então, agora vamos organizar isso aqui, porque já está me dando muita agonia, porque eu odeio estar num lugar desorganizado. Isso afeta muito a minha ansiedade, enfim. Então, eu preciso me organizar. Vamos organizar a casa para depois organizar a cabeça, né? É meio que isso. Então, simbora. She left me lonely. Now I see her in my dreams. Yeah, she's so holy. Got me back in on my knees. Oh, she left me lonely. I swear it's hard to believe. She was the only. Now I feel so incomplete. Yeah, she left me. Terminamos, amigos. Como vocês podem ver, tudo limpinho, organizadinho, nos trinks. Vou só passar um cheirinho que eu ganhei, inclusive, da inauguração lá do som da minha amiga Carol. Ele tem um cheirinho bem gostosinho de baunilha. Então, vou colocar um pouquinho só pra ficar cheirosinho aqui no ambiente. Mas agora eu vou fazer um tour pra mostrar pra vocês antes de tomar banho, que eu tô podre. E a minha penteadeira, então eu organizei as coisinhas aqui. As gavetas estão todas arrumadas, porque eu sempre deixo arrumada. Esse aqui é o Kindle que eu comprei pra minha irmã. Eu tô esperando ela vir aqui buscar. Ainda vou guardar esse aqui, que não é aqui. É um chaveirinho que eu comprei lá no Pausa. Vou colocar na minha bolsa. Aqui, mesma coisa de sempre. Só tirar isso aqui, porque eu tô usando esse computador, que é o que eu uso, o meu, né? Pra poder editar vídeo. Esse aqui é o do trabalho. Mas, no geral, tudo organizadinho aqui. Inclusive, esse daqui foi o Raci Pupuzinho que eu ganhei. Eu tinha pedido pra Teixeira comprar pra mim, que ele viajou. Eu queria o Raci Pupu do Chanel, que é só o rostinho. Só que não tinha essa coleção, daí ele comprou essa daqui, que também é a constelação. Esse daqui é o de touro, inclusive, ó, tem aqui dentro. Eu queria o de Sagitário, que é o signo do Chanel. Mas aí, como não foi a coleção original também, tudo bem. E aí eu deixei aqui bonitinho no meu setup. E agora vamos para onde estava o caos, né? Primeiro, deixa eu colocar desse lado. Organizei essa parte do meu guarda-roupa pra deixar só vestido, blazer, blusa longa, enfim, oversized. E organizei ali embaixo também, que tava uma zona. Porém, ainda tem essa parte aqui pra organizar. Mas por aqui estamos todos organizados. Também está tudo organizado. Então a mochila que eu vou pro trabalho, a da academia e a minha bolsa, que eu uso pra todo canto, que é a que tem o meu chaveirinho. Aqui eu deixei meus perfumes e bolsas menores, então bolsa de praia, alguns ecobags que eu uso mais aqui. Acho calças, calça de alfaiataria, essa calça aqui de linho. E aqui embaixo eu tirei as gavetas pra poder deixar meus calçados. Então salto, contorno, sapato, chinelo, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Agora sim, estamos muito bem organizadas, meninas. E vou tomar banho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer um journalzinho, porque eu quero mostrar pra vocês o meu caderno que eu comprei especificamente pra fazer journal, porque o outro que eu tinha, né, que era o inteligente, eu não curti muito. As folhas ficam saindo muito, a massa, enfim, achei o ó. Mas daqui a pouco eu volto e explico pra vocês e a gente faz um journalzinho bem fofo. Beijo. Bom, gente, vim aqui pra mostrar pra vocês os caderninhos que eu tinha dito. Esse daqui é o caderno que eu tava usando como scrapbook. Só que, como vocês podem ver, tipo, ele tem essa argolinha aqui que é pra destacar as folhas, né? Porque é um caderno inteligente. E aí eu comprei ele porque eu achei, não, vai dar pra tirar, guardar as páginas antigas e tudo mais. Só que eu não me adaptei muito bem, porque assim, às vezes quando eu tô criando alguma coisa, tipo, nova, em uma folha nova, fica destacando outra folha. E aí tava me irritando muito isso. Quando eu ia desenhar, quando eu ia fazer alguma coisa assim, tipo, sempre quando eu tava desenhando em uma folha, a folha do outro lado saía, ou então as folhas de baixo saíam. E aí isso começou a me estressar. Tanto que essa foi a última coisa que eu fiz, foi esse desenho aqui. Enfim, não curti, não me adaptei. E aí o caderno que eu comprei pra usar agora como scrapbook foi esse daqui, que é da Illustrale. Ele parece um pouco uma bíblia.
Mas eu comprei ele porque eu achei que ele era preto com rosa. Só que na verdade ele é um verde escuro, tá vendo? E eu achei ele bem bonito. Eu fiquei muito na dúvida entre ele e outro, que era o do Art Director, que eu achei muito lindo. Só que esse aqui tinha mais páginas e eu acabei comprando ele. E ele é assim, rosinha dentro. E aí tem aqui a contracapa e tem essa capa aqui. Essa segunda folha aqui pra, enfim, fazer algum tipo de ornamentação, né? E aqui embaixo tinha o campinho pra você colocar o seu nome, né? Caso você perca o caderno, então tem aqui o nome. E aí eu fiz uma mini colagenzinha de jornal pra deixar aqui. E aí eu tô pensando em colocar algumas fotos aqui também pra ficar bem bonitinho, uma coisa bem Y2K. E a ideia é usar ele até dezembro do ano que vem, que eu imagino que até dezembro do ano que vem eu já vou ter finalizado todas as folhas desse scratchbook. A ideia é essa, né? A meta é essa. Começar dezembro desse ano e terminar dezembro do ano que vem. Vou fazer a primeira folhinha aqui do meu scrapbook. Eu achei uma referência no Pinterest que eu achei muito bonitinha e aí eu acho que eu vou fazer ela pra a primeira folha dele. I woke up in a haze this morning. Baby, I don't know what I did last night. My phone still got a drink all over. Guess I gotta get it back together right now. I don't know where my shoes at. No way that I barefooted back home. I don't know where my friends at. Guess I gotta call you up and say I'm sorry I missed you. Tonight one night turns into two. Doesn't come right away.